canal Linha de Divisa está chegando novamente na Zona da Mata do estado de Minas Gerais, um estado localizado, para quem não é aqui do Brasil e está nos assistindo fora do Brasil, fica na região sudeste, como eu falei, aqui do Brasil, próximo ao estado do Rio de Janeiro, que é um dos estados mais conhecidos fora do Brasil. E, então, nós estamos chegando na região, na cidade de Juiz de Fora, para conversar com o Luciano. Luciano, como vai? Tudo bem? Por gentileza, fale para a gente, para quem está nos assistindo, qual foi o teu mestrado e o teu doutorado? O meu nome é Luciano Caldas Camerino, eu sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Antes desse momento, eu fui professor do Departamento de Ciências Sociais, né? Eu fiz essas duas graduações e eu acho até que isso explica bastante o percurso que eu fiz na discussão desse tema. Eu nem fiquei preso ao puro raciocínio especulativo que costuma ser característica do filósofo, e nem, por outro lado, aquela perspectiva, às vezes, meramente descritiva, etnográfica, que o sociólogo, antropólogo costuma ter. Então, procurei discutir o tema da morte, ao mesmo tempo em que recorro a situações concretas, a dados antropológicos. Tentei organizar esses dados e produzir determinados tipos ideais, né? Certas formas de compreender a morte que seriam tipológicas, que, de certa maneira, se repetem, né? Embora a humanidade tenha diferentes maneiras de lidar com esse fato, essas diferenças elas não são infinitas, elas têm uma certa regularidade, elas podem ser agrupadas de uma certa maneira. E é o que eu procurei fazer, aproveitando a minha trajetória acadêmica. Muito interessante. Eu estou aqui com o seu livro, mas ao final eu quero falar especificamente sobre... Nossa conversa vai transcorrer toda ela acerca do que você pesquisou e produziu referente a esse livro aqui, Ser Sujeito da Morte. É um assunto extremamente interessante. Eu creio que vai causar um interesse muito grande por parte de quem está nos assistindo. Eu, pelo menos, fiquei muito interessado. E eu queria saber, Luciano, quando foi que surgiu o teu interesse para pesquisar e pensar? E parece até que tem uma disciplina que só tem na Universidade Federal de Juiz de Fora, que você ministra sobre as questões da morte. Quando é que surgiu o teu interesse? É possível que essa disciplina, que é chamada Reflexões Filosóficas sobre a Morte, ela seja exclusiva. Pelo menos eu não tenho notícia de que ela seja oferecida em outro curso de filosofia. O meu interesse ele vem de duas fontes fundamentais. Em primeiro lugar, eu diria que faz parte da natureza do filósofo uma espécie de maravilhamento, de assombro, até diante das coisas mais banais. O filósofo sempre é aquele que pergunta assim, mas por que é assim? Por que é desse jeito? O que faz, né? Qual é o sentido disso? O que faz com que as coisas sejam desta maneira e não de outra maneira? Então, o filósofo, e acho que a vocação filosófica é uma coisa que emerge cedo na vida de quem tem essa vocação, né? Aquela insatisfação crônica com todas as respostas que existem, né? Por isso, o filósofo, no dizer de Nietzsche, é sempre um nômade, né? Quem chegou à verdade não é mais filósofo. E até na tradição antiga se pensava assim, porque os filósofos gregos eles se diziam amigos da sabedoria, né? Eles não eram possuidores, donos, né? Ou alguém que teriam chegado, por exemplo, né? Eu tenho a sabedoria. Não, eu sou um amigo, eu convivo com ela, eu converso com ela, eu faço perguntas a ela, mas eu ainda não cheguei nesse estágio definitivo. Eu acho que é isso que caracteriza a filosofia. Então, isso nasce, primeiro, de uma certa perplexidade diante da vida, diante dos fatos da vida e, principalmente, diante da morte. E uma insatisfação crônica com todas as respostas que existem, né? Ou que são respostas mais ou menos prontas, né? E todas as vezes que eu vejo, por exemplo, pessoas discutindo luto, discutindo até uma certa etiqueta que existe, né, para você ir em funerais, né? Uma das coisas que se recomenda é que você não diga para as pessoas aquelas frases
clichê, né? Tipo assim, foi o melhor, o fulano descansou, Deus sabe o que faz, temos que nos resignar. Todas essas respostas são respostas antifilosóficas, porque elas, na verdade, elas querem eliminar a discussão. E não simplesmente, né, muitas vezes a pessoa fala disso até para se livrar do próprio sofrimento, da própria angústia que aquela situação produz, né? Evitar pensar sobre isso. Então, acho que nasce muito disso. E na minha vida acadêmica, né, eu tive sempre um interesse muito grande pelos temas da ciência, né? Hoje eu sou, por exemplo, professor de cosmologia, eu sou professor de filosofia da ciência, e durante um bom tempo eu participei de um trabalho aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, junto ao curso de medicina, que era uma discussão dos fundamentos epistemológicos da medicina, né? Do que significa saúde, por exemplo. Né? Há vários filósofos que discutem saúde, né? E produzem reflexões notáveis. Né? Uma das mais interessantes, por exemplo, é a que diz assim: saúde é a capacidade de ter doença. Se você não tem a capacidade de ter uma doença, se uma doença te mata, você não tem saúde. Saúde não é viver sem doenças, mas é superar doenças. Então, pensando nessa perspectiva da saúde, eu fui derivando, né, para a questão da morte, percebendo, né, que não existia uma reflexão organizada a respeito disso. Criei essa disciplina na universidade, né, fiz várias experiências com essa disciplina, criei, inclusive, um curso online nessa disciplina, foi oferecido uma vez de maneira online, e tentei criar aqui na universidade um curso que seria um curso de especialização, em que nós teríamos psicólogos, historiadores, advogados, filósofos, sociólogos e pessoas de diferentes religiões, e até sem religião também, para falar sobre a morte. Isso seria um curso de especialização envolvendo aí umas 30 pessoas. O curso teve muito sucesso, saiu até na Folha de São Paulo, mas não apareceu nenhum aluno. Teve nenhum. Eu acho que o pessoal fica com medo, né? Que interessante, rapaz, que interessante. Desculpa te interromper. Você sabe que, na medida que eu fui lendo o teu livro aqui, eu fiquei até meio mórbido. Eu deixei como livro de cabeceira. Toda noite eu ficava lendo ali, mórbido entre aspas, porque é extremamente interessante. Cada vez mais eu me apropriei do fato de você estar com alguma coisa única, quando a gente fala em mergulhar em profundidade sobre as questões da morte. E, infelizmente, o teu curso de especialização, então, não teve adesões? Não. Um colega meu até falou assim, o título estava errado, tinha que se chamar Reflexões Filosóficas sobre a Morte dos Outros. Se o título fosse esse, teria aluno. Muito interessante, muito. Me fala uma coisa, me chamou a atenção, particularmente aqui, alguns parágrafos onde você aborda a relação da morte com as sociedades míticas, antes da filosofia nascer, né? Como é que é isso? Essa relação entre a morte e a consciência mítica? Isso foi um dos temas que mais me intrigou e que mais me surpreendeu. Porque nós sabemos, por exemplo, né, existe até uma definição do que tornaria o ser humano essencialmente humano, né? O que diferencia o homem do animal? E aí existem respostas, né? Uns dizem assim, o homem fabrica instrumentos, o homem trabalha, mas nenhuma dessas respostas ela é tão interessante quanto a resposta que diz o seguinte: o homem é o único animal que tem consciência da sua mortalidade. Porque até os animais sabem que morrem, mas sabem enquanto indivíduos viventes, e não como uma categoria geral. A ideia de que o homem é um ser mortal talvez tenha nascido no momento em que o homem abandona, né, um certo vínculo estreito com a natureza e adquire uma consciência. E nós sabemos disso por quê? Porque em túmulos de homens de Neandertal, há mais de 40 mil anos atrás, já se encontravam, por exemplo, flores, uma certa preparação do cadáver. O cadáver era colocado num certo lugar, às vezes até de difícil acesso, se colocavam ali alimentos, né? O que revela que havia uma preocupação com a continuidade,
a possível continuidade da vida daquela pessoa, a necessidade de oferecer a ela algum tipo de conforto, por exemplo, adornos, alimento, proteção, rituais. E o que é mais notável no que se refere à consciência humana no período mítico é o fato de que não existe uma concepção, uma noção da morte. Tudo que nós temos registrado, e até em períodos mais recentes, mostra que nas culturas antigas, a ideia de morte ela passa principalmente ou determinantemente por um critério social. Quem é o morto? É aquele que a sociedade, por algum motivo, exclui. Por exemplo, o idoso. Não precisa o idoso ter morrido do ponto de vista biológico. Basta que a sociedade entenda que não há mais um lugar para ele. E aí nós poderíamos citar, por exemplo, não apenas o idoso, mulheres que não estão mais em idade fértil, eram consideradas mortas. Até mais recentemente, na Idade Média, uma pessoa que era diagnosticada ou considerada leprosa, ela passava por uma cerimônia religiosa na igreja, onde ela passava por uma espécie de missa, de funeral, ela era considerada morta e ela era banida da sociedade. Então, em primeiro lugar, o conceito de morto não tem nada a ver com a nossa concepção de morte hoje, que é uma morte basicamente atestada por um médico. E hoje mais ainda, porque precisa inclusive de aparelhos, aparelhos que vão medir ondas cerebrais. O próprio médico, com um exame empírico, muitas vezes ele não tem capacidade mais de definir o que é estar morto. Agora, na cultura antiga, ou nas culturas antigas, em primeiro lugar, estar morto era estar desligado da sociedade, é não ter mais uma função. A palavra defunto vem exatamente daí, é defunctio, alguém que perdeu a função. Ele não tem mais função, uma coisa muito interessante. E a outra característica que eu encontrei na Grécia, na China, em Roma, em quase todas as culturas que eu estudei, a ideia de que os vivos e os mortos eles convivem de uma maneira muito íntima. Não há essa separação em que os mortos, por exemplo, vão para um determinado lugar, eles são apartados da nossa vida. Não, isso não existia. Tanto é que havia um receio muito frequente do retorno dos mortos. Então, por exemplo, existem culturas em que os viúvos eles carregam porrete para afugentar o fantasma da viúva, do viúvo, caso apareça. Há rituais funerários em que as pessoas são retiradas de casa pelo telhado, pela janela, o corpo, quando é levado para o local do seu destino final, ele costuma ser levado por vários caminhos tortuosos e faz várias voltas, exatamente para ele ficar confuso e não voltar para casa. Então, essa ideia de uma alma penada, uma alma que fica habitando o ambiente doméstico, é uma ideia universal. Tanto é que as religiões antigas, elas tinham, basicamente, como culto dos antepassados. A ideia de que você presta culto aos seus pais, aos seus avós, eles não tinham uma ideia, uma concepção do homem como um cidadão da cidade. A cidade era um componente secundário na vida humana. O principal componente era a sua linhagem. Você está inserido naquela linhagem de uma maneira absoluta. Os romanos, eles identificavam as pessoas. O primeiro nome é um nome de família, depois é que vem o nome pessoal. Então, essa ideia de que a morte ela é, primeiro, um fato que a sociedade registra, que a sociedade define. Em segundo lugar, a consciência da morte supõe que se desenvolva uma certa ideia mínima de sujeito. E isso não existe nas culturas antigas. Nas culturas antigas, o homem faz parte da natureza. O homem e a natureza, ou no mito, o homem e a natureza, eles estão integrados dentro da mesma perspectiva, dentro da mesma unidade. Então, se existe um ciclo da natureza, uma ideia global e holista de natureza, não faz sentido, nessa perspectiva, um indivíduo morrer, porque o indivíduo existe. Então, é curioso, quando, lendo alguns autores, por exemplo, autores que discutem como é que teria surgido a perspectiva metafísica. Então, há um fato que eu me lembro,
em que determinados povos indígenas, né, foram convertidos ao cristianismo. E o sacerdote pergunta a eles assim: o que foi mais notável para vocês? E o sacerdote achava que eles iam dizer assim: a ideia da alma. E aí eles dizem assim: não, a ideia do corpo. Mas por que a ideia do corpo? Porque para você ter noção de que você tem um corpo individual, você precisa ter uma consciência que registre isso. Então, a consciência que diz que o meu corpo é um corpo que não está misturado na natureza, que não está separado, que não está isolado, né? Por mais paradoxal que possa parecer, a nossa concepção de corpo não é algo espontâneo e dado, é algo que se constrói. Hoje, quando nós discutimos, por exemplo, a inviolabilidade do corpo de uma pessoa, a necessidade de que a justiça, por exemplo, proteja uma mulher, né, de um abuso sexual, é exatamente porque nós temos a ideia de que o corpo passou a ser um elemento privativo, né, uma espécie de propriedade privada daquela consciência. Isso não existe no mundo antigo. Até a categorização do que é, por exemplo, pai e mãe, é diferente, né? Um amigo meu que foi sacerdote na África, né, me contou um fato muito interessante. No momento de se batizar uma criança, havia um problema. Por quê? Porque nós batizamos a criança e nós precisamos que exista ali o pai e a mãe presente. Só que na cultura africana, o pai e a mãe é a tribo inteira. As crianças são da tribo. A criança não é de um pai e de uma mãe, ela faz parte de uma coletividade. Eles não categorizam o mundo como nós categorizamos. Isso aparece de uma maneira muito clara no pensamento de Homero. Homero, que é uma espécie de precursor, né? O primeiro registro histórico escrito, né, que nós temos da cultura grega, a concepção que Homero tinha do corpo é completamente diferente de nós, né? Primeiro que o ser humano, naquele período, ele era visto como uma espécie de agente dos deuses. Então, Homero não diz assim, por exemplo, Aquiles faz isso. Ele diz assim, os braços, as pernas, o corpo, né, como se existissem várias funções independentes, inclusive as funções físicas, os movimentos físicos, eles eram vistos como intimamente relacionados com o cosmos, né? Por exemplo, hoje nós dizemos assim, eu fiquei enfurecido. Homero diria, eu fui tomado por Ares, né? Ares era o deus da guerra, da cólera, né? Então, não é algo que se passa dentro de mim, é algo que vem de fora de mim, se é que tem sentido eu usar a palavra fora, mas é uma potência divina que me habita, né? E que faz com que eu tenha esse ou aquele movimento, né? Então, não existia uma subjetividade humana, uma interioridade definida. Aí não havia ideia da morte. Legal, muito interessante. Mas a gente está Demais. caminhando, muito demais, mas a gente está caminhando para o encerramento de bloco. Daqui um pouquinho a gente volta, mas na hora que a gente voltar, peraí, eu quero que você entre no universo da alma. A gente falou do corpo, Tá. Vamos falar do universo da alma, o conceito de alma e seu desenvolvimento. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Ok. Ok. Luciano, estou de volta aqui. A gente terminou o bloco anterior, onde eu tinha perguntado para você sobre o conceito de alma, da alma, e o próprio desenvolvimento desse conceito ao longo dos séculos, ao longo das várias culturas, né? Eu costumo chamar, não sei se você vai concordar comigo, numa leitura horizontal e vertical, procurando ser holístico nessa leitura. E aí, como é que é essa questão do conceito de alma? Olha, a ideia da alma, por exemplo, nas culturas antigas, não há ideia da alma, né? O que existia, por exemplo, quando eles falavam do antepassado, é quase como se o antepassado fosse um corpo que continuasse existindo, por exemplo, num reino subterrâneo. Os romanos, inclusive, tinham cerimônias em que eles derramavam vinho no túmulo e colocavam comida, porque o morto continuava com necessidades físicas, digamos assim. Essa indistinção entre corpo e alma, né, que é um tema que eu trabalho no livro, ela começa a ser rompida no mundo ocidental graças a Pitágoras.
Pitágoras é uma das personagens mais importantes da nossa cultura, né? Às vezes eu brinco com os alunos e digo, ó, temos que dividir história em antes e depois de Pitágoras, porque Pitágoras é a base do pensamento científico. Pitágoras é a base da filosofia platônica, né? A ideia platônica de uma realidade ideal que pode ser conhecida, isso tudo vem de Pitágoras. Embora a gente não tenha registros físicos escritos de Pitágoras, né? Os pitagóricos, eles acreditavam numa alma imortal e que transmigra, né? Uma crença que provavelmente tudo indica que os pitagóricos buscaram no Egito. Né? E por que Luciano, isso? Luciano, deixa eu fazer um Oi. parênteses, sem querer te interromper, eu já volto. Só um comentário Sim. rápido. Pitágoras, Sócrates, Cristo, esses três caras, com todo o respeito aos três, né? Com todo o respeito, não deixaram nada escrito. Não vamos comentar isso, mas tiveram as suas ideias multiplicadas e replicadas, escritas por outros também, né? No caso de Sócrates, de Pitágoras. E só mais um comentário assim, sobre o Pitágoras. Ele não tem certeza, mas parece que ele morreu num incêndio. Ele vivia mudando a academia dele de cidade em cidade, Sim, em função de perseguição. sim, Mas sim. desculpa ter te interrompido, é que eu sou meio encantado com esses três caras aí. Vamos voltar lá no seu raciocínio. Isso é porque a filosofia antiga ela era diferente do que a gente entende hoje por filosofia. A filosofia hoje, né? E eu digo hoje assim, porque eu também estou fora dessa perspectiva. Né? Primeiro que eu fui uma pessoa migrante, né? Eu era de um departamento, passei para outro. Eu sempre gostei dessa fluidez dentro da universidade. Né? Eu não gosto da visão departamentalizada do mundo. Eu não gosto dessa visão. Ainda mais para filósofo. E filósofo especialista, para mim, é uma contradição absurda. No entanto, o que é hoje o filósofo? É um sujeito que escolhe um determinado autor e, dentro daquele autor, ele se debruça, por exemplo, sobre uma determinada fase, sobre um determinado livro, cria uma escola, né, com discípulos que também vão estudar aquilo e passam a vida repetindo e reinterpretando aquilo das mais variadas formas. O filósofo antigo era alguém que ensinava as pessoas uma certa sabedoria de vida. E isso não se escreve, isso se transmite de boca a ouvido. Então, o Pitágoras não se escreveu provavelmente por isso. E consta que Pitágoras foi ao Egito várias vezes. Os gregos eram grandes navegantes. Para ele, então, tudo era número? A origem estava tudo nos números? Tem. Embora o número no Pitágoras aí tenha um sentido mais arquetípico ideal, né? Mas a ideia de que a ordem do mundo pode ser descrita pela matemática, que é a ideia fundamental da ciência, né? E você, como engenheiro, sabe isso muito melhor do que eu, né? Todas essas imagens, por exemplo, Deus, o grande arquiteto do universo, o grande engenheiro do universo, isso tudo vem de Pitágoras. Pitágoras é o responsável por isso. Então, Pitágoras traz do Egito essa concepção de uma alma e de maneira diferente, por exemplo, quando nós comparamos com a tragédia grega, né, que é um período que está entre o mito e a razão. Na cultura trágica, o indivíduo ele não é responsável, ele é o herdeiro de uma tragédia que vem através da sua família, dos seus antepassados. Ele nada pode fazer a respeito disso. Pitágoras já vai dizer assim, não, existe uma alma, essa alma é individual, ela é eterna, ela é imortal. E, historicamente, houve uma aproximação, uma interseção, uma confluência entre as ideias de Pitágoras e o orfismo. O orfismo é um culto místico, né? Vem de Orfeu, né, por causa daquelas histórias de que Orfeu foi ao inferno procurar o Eurídice. Né? O outro ponto de contato do pitagorismo com o orfismo é a ideia de que a harmonia do universo é a harmonia musical, né, que os planetas, né, eles produzem uma certa melodia divina, né, que o Pitágoras também acreditava, né? E que é uma ideia que durou durante muito tempo. Kepler, por exemplo, acreditava nisso, já no mundo moderno. Kepler se esforçou em descobrir essa harmonia universal, né? Como se Deus fosse o maestro e o universo é uma espécie de uma sinfonia. O Pitágoras devia ter um ouvido extremamente apurado. Ele criou a escala musical. Os tempos da música, quando não existia isso matematicamente. Isso. Existe uma outra teoria que diz o seguinte, que os membros da ordem pitagórica, ou da seita pitagórica,
eles faziam uso de determinadas substâncias, né, que não se sabe quais são, né, ou quais seriam, e que isso colocaria eles em êxtase. Essa ideia do êxtase, ela aparece também, por exemplo, no orfismo. O orfismo era uma religião de mistérios onde as pessoas, ao contrário da religião grega tradicional, que é uma religião cívica, uma religião em que você cultua os deuses da cidade. O orfismo não. O orfismo era uma religião individualizada, e aí as pessoas, né, e eu conto isso, né, dentro dos dados possíveis, porque são poucos, mas existiam relatos, né, de que as pessoas que se candidatavam às experiências órficas, elas passavam por certas cerimônias, e nessas cerimônias elas percebiam que a alma e o corpo são duas entidades distintas, que o corpo morre e a alma continua existindo. E isso era feito de uma maneira teatral. Isso se misturava com determinados cultos agrários, né, por exemplo. Uma das coisas mais interessantes, né, eu não coloquei isso no livro, mas eu li muito sobre isso, essa ideia de ressurreição, né, que o cristianismo tem, né, se baseia muito no vinho e na Eucaristia, né, que é a hóstia feita de farinha de trigo. Isso vem da tradição grega, só que no grego era a uva e a espiga. Então, a espiga de trigo se torna farinha e a uva se torna o vinho. Né? Até as metáforas lá que a gente encontra em João, né? Se o grão de trigo não morrer, ele não poderá ressurgir. Isso é uma descrição literal dos cultos lá de Deméter, de Ceres, de Perséfone, que existiam no orfismo. Então, essa concepção de uma alma individual, substancial, eterna, que depois vai ser assimilada por Platão, Aristóteles, é uma visão que vem do pitagorismo misturado com o orfismo. Há uma identidade muito grande entre os pitagóricos e os órficos. E até os cultos dionisíacos também já apontavam nessa direção, embora o culto dionisíaco fosse um culto diferente. Era um culto de um transe mais violento, às vezes, né, havia despedaçamento de animais, uso de bebida, dança, etc. Seria mais alguma coisa, né, se eu puder comparar assim, muito mal e porcamente, algo do tipo do transe que você vê nas religiões de matriz africana. O culto, o transe, né, digamos assim, o êxtase pitagórico, seria talvez algo comparável a yoga. Alguma coisa que você faz de uma maneira disciplinada, silenciosa, harmônica, etc. Né? São duas formas de acesso absoluto. Então, a ideia de alma, ela nasce nesse contexto. E ela vai se difundir muito na polis. Eu coloco isso, inclusive, explico isso muito no livro. Como é que a ideia da polis, em que todas as pessoas, né, homens, gregas e livres, são cidadãos, isso exige um conceito de alma. Por quê? Porque a alma é essencialmente racional. E é preciso ser racional para poder participar da vida política, da democracia grega. Então, há um elemento aí que é material, que é histórico, né, estrutural, político, que, inclusive, favorece o desenvolvimento da ideia de alma. Isso está explicado lá Luciano, no meu texto. Agora eu vou dar um salto aqui de uns 700 anos, mais ou menos. Vamos sair lá do o que os cristãos chamam de silêncio profético, que são os 400 anos antes de Cristo, onde o eixo da história se deslocou para a Grécia e a filosofia surgiu e se desenvolveu. Aí depois vamos andar quase 400 anos para frente, vamos chegar 700 anos para frente, vamos chegar no Agostinho, filósofo medieval ali do século 4 e 5. O Agostinho, como é que ele via a morte? O interessante do Agostinho é que ele traz, né, primeiro assim, Santo Agostinho é uma figura quase que contemporânea nossa em muitos aspectos, pelo aspecto da existencialidade. Né? Ele não é o existencialista. Né? Por que ele não é o existencialista? Porque os existencialistas partem da concepção de que o homem nasce sem essência. A essência se constrói no decorrer da vida. E ele, como cristão, não poderia pensar nessa perspectiva. Mas, assim, todo o caráter biográfico da obra dele, né, e emotivo, emocional, que aparece na obra de Agostinho, mostra que ele lia o mundo, digamos assim, por uma perspectiva muito biográfica. Ora, Luciano, os existencialistas bebiam da fonte dele, né? Sim.
Sim, mas fazem uma interpretação, né? Ok. Porque para você ser existencialista, você tem que dizer assim, olha, não existe uma essência humana, o homem se constrói, o homem se faz. E isso dentro da tradição cristã, principalmente naquela época, seria muito difícil de conciliar, né? Ok. Agora, o que há de interessante no pensamento de Agostinho, e eu coloco lá como divisor de águas, é que todos os filósofos, por exemplo, pré-socráticos, estoicos, né, mesmo filósofos que vêm aí num período posterior, eles todos veem a morte de uma maneira naturalista. Então, a morte é, por exemplo, é semelhante a uma folha que cai de uma árvore, é semelhante aos ciclos da natureza. Os estoicos, eles até propõem determinados exercícios, né, que seriam para nós chocantes e absurdos, né? Por exemplo, eles dizem assim: toda vez que você beija sua mulher, seu filho, você tem que pensar que é a última vez. Você não deve se chocar, se entristecer com a morte de uma pessoa, porque é como um pote que se quebrou, um cavalo que morreu, uma planta que foi ceifada. Quer dizer, tudo isso está colocado no mesmo plano. Já que tudo se desagrega, por que o ser humano seria diferente? O que existe no ser humano que o distingue, né, que o exalta em relação à natureza? E não é essa a perspectiva de Agostinho, né? Agostinho coloca nas Confissões duas mortes assim emblemáticas, né? Primeiro é a do amigo dele, e ele tem uma visão ali que é uma visão, né, que eu diria existencial, porque ele se desespera, ele diz que nada mais faz sentido, que ele não se sente bem em lugar nenhum. E quando morre a mãe, que foi uma personagem fundamental da vida dele, e aí ele já vai tentar entender tudo isso à luz da fé, né? Embora ele tente até não chorar, né? Ele escreve isso lá, que ele gostaria de não chorar, não ter toda aquela reação emocional, mas ele está sempre lembrando, né, da vida eterna, de uma vida imortal, de uma concepção cristã de uma vida depois dessa vida, coisa que ele não tinha antes. Então, a leitura, tanto a leitura existencial da morte, quanto a leitura religiosa, cristã da morte, elas aparecem na obra de Agostinho, né? E isso é uma grande novidade, porque todo o discurso de ser sujeito da morte supõe que nós somos pessoas. Numa visão naturalista do mundo, ninguém é sujeito de nada, nem da vida nem da morte. Os orientais, por exemplo, né, principalmente o budismo, né, e eu até faço uma aproximação no livro entre o budismo e o estoicismo, né? A ideia budista, a ideia estoica, ela obedece mais ou menos a seguinte concepção: existe um ciclo, uma ordem eterna. Você vai aderir a ela, quer você queira ou não. Não depende de você escolher, né? E aí os estoicos diziam assim: o destino conduz os dóceis e arrasta os recalcitrantes. Ou seja, está, de certa maneira, tudo determinado previamente. O homem não é sujeito. Então, o que o homem tem que fazer? Se colocar em harmonia com esse logos que organiza tudo. Aceitar todas as coisas, tanto as boas quanto ruins. Porque as coisas são boas ou ruins só do nosso ponto de vista. Do ponto de vista do universo, né, são todas necessárias, né? E é exatamente contra essa perspectiva que o Agostinho vai pensar outra categoria, que é a questão da pessoa, né? E não é à toa que o Santo Agostinho, quando pensa isso, ele vai tentar resolver um problema filosófico, né, que eu não vou discutir aqui, que é o problema do mal, né? Como é que existe o mal? Espera só um pouquinho. Se você fosse discutir isso aí, a gente ia ter que esticar. Eu ainda quero fazer uma série sobre o mal, buscando vários pensadores. Ainda bem que você falou que não vai discutir agora. Não vou discutir isso. Legal, vamos lá. E nem sou capaz. É bem complexo. É muito complexo, né? Mas, desculpa, eu te interrompi. Quer falar mais um pouquinho sobre Agostinho? Porque daqui a pouco eu vou te chamar para a Idade Média. Tá, podemos ir para a Idade Média, então. Legal. Os historiadores chamam o período de Agostinho aí de Antiguidade Tardia. E eles falam ali que o fim da Antiguidade, como ela se estica, e o começo da Idade Média, às vezes se confunde um pouquinho. Mas eu queria que você falasse depois, no próximo bloco, que agora a gente vai fechar o bloco com uma pergunta que eu vou pedir para você não responder,
que vai ser sobre as mortes comunitárias na Idade Média. Até daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tá bom. Até já. Até já. Isso. Oi, Luciano. Vamos retomar aqui. Vamos entrar no próximo bloco. Eu vou retomar a última pergunta que eu fiz para você no final do bloco anterior. Como eram as mortes comunitárias na Idade Média? Uma questão que é preciso colocar desde o início é que o mundo medieval é um mundo comunitário, né? Comunidade é um conceito muito diferente de sociedade. Sociedade supõe indivíduos racionais, isolados, que se relacionam principalmente a partir de interesses, de relações comerciais, de custo-benefício, né? No mundo da sociedade, existe o público e o privado. Agora, no mundo das comunidades, né, que em geral são pequenas, as relações são orgânicas, são praticamente emocionais, familiares. E a sociedade medieval não é uma sociedade urbana, é uma sociedade tipicamente rural, de aldeia, de pequenas comunidades. Então, as pessoas morriam coletivamente, publicamente, né? E havia um certo modo de morrer que eu acho que é muito interessante, paradigmático, porque é exatamente o contrário do nosso modo, né? Primeiro, a primeira característica que eu identifiquei, as mortes, as pessoas, antes de morrer, elas recebiam um aviso de que iam morrer, né? Então, aparecia, por exemplo, uma pessoa que já morreu, um parente, para avisar, ou ela tinha um sonho, ou ela escutava um determinado animal, né? Por exemplo, uma coruja, né? Coisas que a gente ainda vê no meio rural, né? Existem ainda pessoas que acreditam nisso, né? Eu não sei se você tem uma origem rural, né? Eu gosto muito do meio rural, e eu conheço muitas histórias de corujas, né? Que vêm avisar pessoas e determinados eventos da natureza. Então, sempre havia um aviso, né? E eu, quando estudei isso, né, eu fiquei imaginando o seguinte: numa sociedade em que você não tem uma medicina que persiste em prolongar a sua vida até quando você não quer mais, né, não existia essa medicina, talvez as pessoas também tivessem uma percepção íntima de que o fim dela se aproximava, como ainda existem pessoas que vão percebendo isso no decorrer da vida. Então, né, parece que isso era um fato mais ou menos generalizado, porque o grande problema do mundo medieval eram dois: era você morrer de uma maneira súbita e você morrer longe de casa. Por quê? Porque assim que você recebia esse aviso, o futuro defunto, né, o futuro morto, ele tinha que organizar a sua morte. E aí é uma ideia de sujeito. Esse período, né, que a gente chama de agonia, né, que é o termo que se usa, né, que é uma espécie de luta contra a morte. Na perspectiva medieval, essa agonia se dava assim, né? O moribundo, ele reunia sua família, seus amigos. Se ele era uma pessoa que tinha servos, ele reunia os seus servos, e aí ele tinha que cumprir várias etapas, por exemplo, distribuir seus bens, distribuir as suas propriedades, depois ele tinha que se despojar das suas roupas, das suas joias, né? E aí supondo que seja um caso, né, de uma pessoa que tinha bens, né, dos seus animais. Ele precisava pedir perdão àquelas pessoas a quem ele tinha ofendido, e ele também precisava se reconciliar com inimigos, né, e também aceitar pedidos de perdão. Ele precisava dar conselhos, né, porque conselhos que as pessoas dão na hora da morte costumam ser ouvidos, né, tem mais peso. Ele precisava determinar, por exemplo, como seria o seu cortejo fúnebre, né? Quanto mais rica era uma pessoa, mais ela queria pobres, né? E havia toda uma categoria de pessoas que tinham que estar presentes, né? Que eram pobres, viúvas, virgens, crianças, clérigos, sacerdotes, etc. Então, era um serviço praticamente assistencial, né? E é uma coisa muito interessante, porque os bens, né? Hoje, na nossa concepção, né? Uma pessoa, por exemplo, né? Se eu disser assim, ó, eu vou pegar tudo que eu tenho e quero que isso tudo seja vendido e seja transformado em um cortejo fúnebre. Muita gente diria assim, mas que absurdo, né? Isso tudo é capital, isso tem que ser transferido para um descendente, etc. A ideia de uma herança de bens materiais
não era uma ideia tão predominante. O que era mais importante era toda essa reafirmação da comunidade. Quando o sujeito deixava alimentos, roupas, etc., para os pobres, era uma maneira de dizer assim, apesar de eu ser rico, eu reconheço que nós vivemos numa comunidade, que nós todos fazemos parte do mesmo destino. Havia uma representação da morte na Idade Média, né, que se encontra muito na iconografia, que é a dança dos mortos, que é uma representação de esqueletos dançando com reis, com mendigos, com mulheres, com crianças, com velhos, o que quer dizer mais ou menos o seguinte: a morte é democrática, a morte não privilegia ninguém, a morte não exclui ninguém, a morte não se impressiona com títulos, a morte não se impressiona com poder, a morte não se impressiona com vaidades intelectuais, ela vai acolher todo mundo. Então, o interessante da morte medieval era isso, essa concepção coletiva, né, comunitária, a ideia de que a morte tinha que ser consciente, né, porque o medieval, por exemplo, ele jamais aceitaria, imaginaria você morrer, por exemplo, entubado, morrer anestesiado, morrer no estado de analgesia, ou também vir um médico, né, coisa que naquela época não existia, né, mas se ele visse hoje a morte, né, ele diria assim, não, por que uma pessoa vai vir aqui me submeter a tratamentos dolorosos, invasivos, humilhantes, para mim viver mais uma semana, para mim viver mais um dia, para mim viver mais uma hora, né? Eu até me lembro muito, né, quando eu comento isso, de uma personagem, né, que eu li muito, que me influenciou muito, que inclusive eu acho que o instituto dele é aí, em Campinas, que é o Rubem Alves. Rubem Alves... Vou fazer um parênteses rapidinho e vou voltar. Tá. Ele era cliente do meu banco, ele era palestrante, eu era professor da Universidade Corporativa do Banco do Brasil, muitos anos atrás. Então, eu viajava o Brasil inteiro, o tempo todo. E eu convivi muito com ele, mas eu não tive a intimidade que, se fosse hoje, eu teria. Inclusive, eu percebi quando ele estava para falecer. Ele morava aqui. Okay, eu sei que existe o Instituto Rubem Alves aí. Uhum. Eu até andei me comunicando com a filha dele, porque ele foi anunciando na Folha de São Paulo, né, eu era leitor dele, e ele foi anunciando, por exemplo, eu fui vendo assim, que ele estava se despedindo da vida. Ele percorreu esse roteiro. Olha só. E a ideia da morte, por exemplo, por que você deve se despojar de tudo? É como se você estivesse vivendo no ciclo. Você nasce nu e morre nu. Você nasce sem bens e morre sem bens. Você nasce sem nada e volta àquela mesma condição. A ideia medieval do mundo é uma ideia de ciclo, né? De um ciclo que se fecha. Eu sei que um pesquisador, ele tem como ferramenta de pesquisa o próprio estranhamento e distanciamento. Mas eu tenho a impressão que você tem um certo encantamento por essa relação medieval com a morte. E eu acho isso muito interessante. Tem, né? É o fato de eu ser professor de cosmologia. As visões de natureza que nós temos, por exemplo, no mundo moderno, né, elas têm duas categorias que eu acho que são equivocadas. Primeiro, a ideia de progresso. A ideia de que há possibilidade de você ter um progresso infinito, ilimitado, tecnológico, né? Eu não gosto dessa ideia. Né? Eu sou um minimalista, né? Eu procuro viver com o mínimo possível, né? E não é nem para poder juntar dinheiro, não, né? Porque o dinheiro também eu procuro viver com o mínimo possível. Se for útil para os outros, eu vou dar para os outros, mas eu não quero ficar preso a isso. E a ideia que eu vejo aqui na natureza, aqui na minha casa, né? Eu moro na roça. E eu faço, por exemplo, compostagem, né? Eu pego folha, coloco lá, enterro os restos de cozinha, coloco minhoca, e depois aqui tudo vira humus, e aí eu ponho na planta, né? Que vai produzir mais folha. Então, essa ideia de ciclo é uma ideia que me parece muito mais interessante, né? E como eu também fui muito tempo professor de filosofia da biologia, eu gosto muito do darwinismo, então eu tenho uma visão mais, digamos assim, ecológica da condição humana, né? Eu não gosto da ideia do que o ser humano é o centro da criação, é o ápice da criação. Eu acho que é uma ideia totalmente equivocada. Eu convivo aqui com muitos animais, né? E eu, inclusive, digo, né? Alguém pergunta assim, você tem animais, né? Você tem cachorro? Eu falo, não, eles moram na minha casa, estão hospedados lá. Eu não sou dono deles.
Eu não tenho uma relação de propriedade com eles. Um último comentário sobre a morte medieval. Na Idade Média, existiram centenas de livros, né, que eram uma espécie de xilogravura no início, chamava Ars Moriendi, que era a arte de morrer. E lá tinham recomendações muito interessantes, né? Por exemplo, visitar seu túmulo toda semana, ter uma caveira em casa, né? Eu até tenho aqui a minha caveira, né, de resina, claro, né, mas na Idade Média devia ser original. Quando você se alimentar, você come um pedacinho de pão e pensa assim, esse pedacinho de pão aqui é para alimentar os vermes que vão me comer. E eles, inclusive, tinham livros, manuais de bolso, que as pessoas carregavam isso para onde elas iam. E isso se difundiu na cultura portuguesa, né? Existem igrejas, por exemplo, a Igreja da Boa Morte, né? Não sei se você já viu igrejas com esse nome. Aqui em Barbacena, que perto de fora, tem. E era uma prática, né? Uma espécie de manual de morrer. E o meu livro se inspira muito nisso. É uma tentativa de criar, ou de pelo menos provocar discussão sobre isso, sobre o manual de morrer. De que maneira a gente deveria morrer? O que a gente deveria observar? Quais os cuidados que a gente deveria ter? E outra coisa a respeito da dor. A dor, ela é muito insuportável quando ela não tem sentido. Talvez o grande problema da medicalização foi ter pensado a dor como algo extremamente ligado a uma questão biológica, né? Existe uma dor, digamos assim, cósmica. O ato de existir já é um ato doloroso, né? Há poetas que falam muito isso, né? Há um poeta que é uma das paixões intelectuais que eu tenho, que é o Augusto dos Anjos, que é um poeta que sofre com o sofrimento das sementes, dos animais que não nascem, dos fetos, né? Então ele percebe assim, uma espécie de uma dor difundida por toda a natureza, né? Uma ideia, eu diria até budista, né? O Augusto dos Anjos está enterrado aqui perto de Juiz de Fora, na cidade de Leopoldina, né? E eu já fui lá várias vezes, na casa que foi dele, né? No túmulo dele, por causa dessa percepção. Agora, o homem da Idade Média, ele tinha duas vantagens. Primeiro, é toda uma estrutura social para acolher a dor, que hoje a gente não tem. Se você fica num hospital, você fica sozinho, no meio de estranhos, submetido a tratamentos que você às vezes não deseja, até nem entende. E eu sempre cito, né, um caso de um tio idoso que eu visitei, né, e eu perguntei como ele estava, e ele disse assim, estou tentando morrer, mas os médicos não deixam. Que eu achei uma frase memorável, né, genial. E o outro fato é que havia uma visão religiosa, filosófica, que dava sentido à vida e à própria dor. Eu acho que o grande problema da dor é você pensar que a dor não serve para nada, que ela é inútil, que ela é um desperdício. Se a sua dor tem algum significado, tem algum sentido, né? Se o homem consegue encaixar a dor numa estrutura de sentido, de significação, eu acho que a dor se torna menos terrível, né? É claro que eu não estou dispensando os analgésicos, né? Mas isso deveria ficar sob o controle da pessoa. Existem hoje, né, os hóspices, né, os cuidados paliativos que dizem isso. Você pode ficar preso a um aparelho que te alivia da dor e que você controla. Não precisa ser algo que o médico é que determina se você sofre mais ou menos. Acho que a pessoa tem que ter direito de escolher. Se quer sofrer mais, quer sofrer menos. Luciano, muito interessante. Vamos fechar esse bloco? Vamos. Com certeza, pensando em tudo que você falou sobre as mortes comunitárias medievais, que é outro assunto extremamente interessante. E a gente vai caminhar para o próximo bloco. E vou te pedir mais uma vez para você não responder. Vou fechar o bloco com essa pergunta, tá bom? Ok. Tá bom. Eu queria que você falasse sobre alguns rituais funerários ao longo de várias culturas. Eu sei que é um universo inesgotável, mas gostaria que você comentasse alguns casos para a gente no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Ok. Oi, Luciano. Estamos de volta para falar dos vários rituais funerários. Foi assim que eu terminei o bloco anterior, pedindo para você falar de alguns rituais. Você pode falar para a gente, por gentileza? Podemos. Eu fiz uma pesquisa muito grande, né? Por quê? Porque eu não quis me manter
no terreno da pura especulação filosófica, né? O que me interessa não é o que determinado filósofo diz a respeito da morte, né? Claro que isso é relevante, mas como é que as pessoas, em geral, vivem a morte. E aí a gente descobre, nas práticas ritualísticas, as concepções filosóficas embutidas nela. Vou dar um exemplo. Culturas que têm uma visão cosmológica, que acham que o ser humano é um elemento da natureza que se desfaz da mesma maneira que todos os outros elementos, né? Por exemplo, os tibetanos, né, que têm uma cultura budista, o budismo também é desse feitio. Então, eles têm um ritual funerário, né, que chama enterro celestial, que funciona assim: a pessoa morre, né? Existe lá o livro dos mortos tibetano, que talvez seja até anterior ao egípcio, que narra para a pessoa quais as etapas que ela vai percorrer, né? Isso é uma coisa também que as culturas antigas tinham. A morte não é o fim, a morte é apenas o princípio de uma trajetória que a alma vai percorrer. Isso é um fato muito interessante. Então, enquanto o sujeito está lá na agonia, né, naquela condição de moribundo, o sacerdote vai lendo para ele tudo aquilo. E depois os corpos são todos levados para um determinado lugar e eles são seccionados com aquele cutelo, né, que me parece um tipo de um cutelo de açougue. Então, eles partem os corpos em pedaços e eles servem de alimento para os abutres. Por que eles pensam isso? Exatamente porque você devolve para a natureza aquilo que veio da natureza. Então, é uma visão cosmológica, é um ritual cosmológico. Os indianos também fazem isso, né? Não existe túmulo, não existe cemitério na Índia. A pessoa é devolvida para a natureza. No Rio Ganges, né? Eles jogam lá, queimam no Rio Ganges. Isso. Eu tinha uma amiga, né, que era Hare Krishna, e o sonho dela era dar um mergulho no Rio Ganges, porque eles acreditavam que quem mergulha no Rio Ganges se purifica dos pecados, né? Se purifica dos pecados e adquire várias doenças também. Mas ela foi lá, deu o mergulho, e quando ela voltou do mergulho, ela deu uma cabeçada em alguma coisa. O que era? Era um cadáver que vinha descendo pelo rio. Há outras culturas que, por exemplo, quando morre uma pessoa, a família ela tem que promover uma hecatombe, né? O que é uma hecatombe? É uma palavra grega, né, que quer dizer assim, etimologicamente seria você matar 100 animais, né? Mas é fazer uma matança de animais, por exemplo, búfalos, né? Então eles degolam vários búfalos. É como se o luto tivesse que ser expresso de uma maneira exterior. Então, o luto, né, já que há uma grande tragédia, né, você aumenta aquilo de uma maneira exponencial. E, né, se massacram esses animais. Né? Então, os rituais funerários, eles traduzem visões a respeito do que aquela cultura pensa a respeito da morte. Né? Existe um filme que eu comento no livro, que eu recomendo, né, que o filme se chama A Partida. É um filme maravilhoso, é a história de um sujeito japonês que se dedica a uma prática comum no Japão ainda, que é você maquiar, embelezar o cadáver, preparar a pessoa para a morte. E ele, através desse exercício, dessa função, dessa profissão, ele encontrou uma resposta para um enigma da vida dele. Eu não vou contar o filme, mas é um filme de uma beleza. Não vai dar spoiler. Não vai dar spoiler. Você sabe onde a gente encontra esse filme? Eu quero assistir. Eu acho que você encontra... Se eu tiver aqui, eu até posso tentar mandar. Tá? Eu tenho ele, mas chama A Partida. É um filme lindo, né? E existe também um outro filme, né? Eu me lembrei aqui também, japonês, que é a Balada de Narayama, né? Que já é o caso contrário. É a ideia, né? Não sei se você conhece esse filme. Não é a história de uma comunidade japonesa pobre do século XIX que tinha o seguinte costume. Quando o idoso chegava aos 90 anos, o filho mais velho tinha que colocar nas costas e levar ele, colocar ele no alto da montanha, no início da neve. Né? Lá ele seria recebido pelos antepassados. Né? É um filme também muito interessante, que mostra a morte inserida num contexto cosmológico. E era um ritual que todo mundo fazia. E aparece no filme, né, de uma maneira muito discreta, o conflito do filho, né, que tinha que levar a mãe, porque ele gostava da mãe. Ele amava a mãe. E a mãe não estava idosa. A mãe, apesar de ter 70 anos, tinha uma condição de saúde muito boa. Então, assim, é o conflito entre
o afeto individual e a tradição. Deve ser bonito esse filme, deve ser muito bonito. É um filme, assim, bonito, triste, muito instrutivo, né? São 2 filmes, assim, notáveis, né? Agora, o que o ritual me trouxe, né? O que ele me mostra? Primeiro que o ritual serve para 2 coisas. Primeiro, talvez as pessoas imaginem assim, o ritual serve para a pessoa que morre. Sim, serve para a pessoa que morre, mas principalmente para reorganizar a sociedade. A morte, ela produz um caos, principalmente nas sociedades pequenas, em que surge a seguinte questão: quem vai ocupar o lugar dessa pessoa? Nesse filme, por exemplo, Balada de Narayama, essa senhora, ela foi preparando pessoas para fazer as tarefas que ela tinha, para ela poder morrer e aquilo não ficar sem alguém que fizesse. Então, a função do ritual, a função de um velório, de qualquer tipo de ritualística, é exatamente essa, né? Eu soube ultimamente, né, que existe uma empresa de uma pessoa que ele organiza, antes, né, por exemplo, pessoas que estão moribundas no hospital, né, estão já no estado terminal, mas que ela tem um sonho que ela não realizou. A empresa dele realiza. Ele até contou uma história assim, uma senhora idosa que o sonho dela era ir em Veneza e ela não queria morrer sem ter ido em Veneza. Só que não tinha mais como ela ir fisicamente. Então ele arranjou isso através de óculos virtuais de terceira dimensão. Então ela se sentiu em Veneza, né? E às vezes ele faz isso para criança, né? Ele arranjou lá um sujeito vestido de Homem-Aranha para um menino que tinha câncer, que ia morrer e que queria antes conhecer o Homem-Aranha. Então, são maneiras de você simbolizar a dor. Eu acho que o que é interessante da antropologia é exatamente isso. É mostrar que o homem é um animal simbólico. Que o grande sofrimento humano, né, é claro que morrer é um sofrimento, mas pensar que a morte não tem sentido nenhum é um sofrimento pior ainda. O que será que significa a minha morte? O que significa a morte de alguém? E até de um animal. Até para um animal você pode fazer um ritual. Eu tenho aqui, por exemplo, todos os cachorros que viveram aqui, eles estão enterrados aqui, eu tenho um lugar para eles. E existe um filme também na internet de uma instituição japonesa, né, na ilha de Hokkaido, né? Eu posso até encaminhar essas coisas depois, né, se você quiser colocar no seu canal, que é uma instituição que acolhe cachorros guia, aqueles cachorros que servem de guia de cego. Então, eles chegam numa certa idade, 10 anos, 11 anos, eles não têm mais condição física de guiar pessoas. Só que eles continuam querendo fazer isso. Então, eles vão para essa instituição. Lá eles são tratados, lá eles têm fisioterapia. Aqueles que não se movem mais são alimentados no leito. Eles fazem lá, tem um cemitério, tem 250 cachorros enterrados lá. Eles fazem rituais religiosos com os cachorros. De certa maneira, eles veneram a memória daqueles cachorros, né? E é uma experiência linda. É muito bonito. Bem interessante. Vamos saltar agora da Idade Média para o século XX e XXI. Eu gostaria que você falasse sobre a morte medicalizada. Parece ser de uma ruptura enorme com Exato. Tudo aquilo que você tanto gosta em relação à morte. Fala um pouco para mim sobre a morte medicalizada. A morte medicalizada, ela nasce do ponto de vista filosófico quando Descartes separa a alma do corpo, né? Isso, para quem é do campo da filosofia, é muito nítido, né? E não só o corpo, toda a natureza, para Descartes, ela é lida sob o registro do mecanismo. A natureza é uma máquina, né? Deus é um engenheiro, Deus é um arquiteto, né? Descartes chega a dizer que se você, por exemplo, machuca um animal, né? Se você pisa num cachorro e ele late, não é porque ele sente dor. É como se você tivesse acionado a tecla de um piano. Ninguém diria que o piano está sofrendo. E ele acha que o cachorro e o nosso corpo também se inscreve dentro desse mesmo registro. E com isso, ele faz uma separação entre a medicina e a religião. A medicina era um campo da religião. Em todas as culturas, né? Na cultura medieval, o médico precisava ser teólogo. E nas culturas antigas, por exemplo, na Grécia, o médico era filósofo.
O médico ele tinha que ter um conhecimento filosófico, porque o que o médico estudava era a harmonia da pessoa com o ambiente, com a natureza. Existe um livro clássico da cultura grega que chama Paideia, um livro genial, e lá tem um capítulo sobre a medicina, que era uma medicina feita por filósofos. Era alguém que ia, por exemplo, conhecer você e dizer assim, você é uma pessoa do temperamento, por exemplo, sanguíneo. Então, como uma pessoa do temperamento sanguíneo, você deveria ter uma alimentação desse tipo e tomar determinados cuidados na época do verão ou do inverno, e viver dessa maneira, e ter isso tudo se chamava dieta. Então, essa medicina que tratava do estilo de vida, ela é substituída por uma outra medicina, que é a medicina que trata das doenças. E, para lembrar de um amigo meu, ele dizia assim, ele era médico, era um médico da conversa. Ele atendia 2 pessoas por dia e você ficava lá 2 horas conversando. E ele dizia assim, antigamente a medicina tratava das pessoas, depois a medicina passou a tratar das doenças e hoje a medicina trata dos exames. Você trata de exame, você olha um exame e a partir do exame você trata daquela pessoa, de maneira abstrata. Você poderia até mandar o exame pela internet, a receita vir pela internet, você não precisa ir lá. Bom, mas então o Descartes, ele inaugura essa perspectiva, e a história registra uma briga, um conflito entre o médico e o padre. O padre querendo cuidar do moribundo e o médico também querendo cuidar do moribundo. Eu explico isso muito no livro, porque isso também muda a nossa visão do corpo. O corpo, ao mesmo tempo que Descartes produz a sua filosofia, nós temos filósofos que vão dizer assim, por exemplo, qual é a primeira propriedade privada que o homem tem? John Locke. John Locke, um leitor de Descartes. Então, a ideia de que o corpo é uma propriedade, ela também acarreta uma outra concepção. Eu preciso ir para um cemitério onde exista lá um local na minha casa, o meu túmulo, que também é uma propriedade, tem lá meu endereço, coisa que na Idade Média não existia, todo mundo era enterrado junto. O fato de que o corpo é uma propriedade também leva a uma outra concepção. Então, quanto mais tempo durar essa propriedade, melhor. E aí a medicina nasce exatamente disso. Por quê? Porque o mundo moderno precisa. E aí nós temos vários filósofos que vão mostrar isso. Você precisa ter uma população sadia para você ter uma mão de obra produtiva. Você precisa ter uma população sadia para você ter um bom exército. Você precisa ter uma população sadia para você não ter conflitos sociais. Então, a ideia de que a saúde é uma espécie de investimento, e existe isso, inclusive, de maneira explícita. Do mesmo jeito que eu quero que o meu gado seja saudável, eu também quero que a população seja saudável. Quanto mais saudável for a população, ela vai pagar impostos por mais tempo, eu vou gastar menos na previdência social. Há um caso célebre aí de um primeiro-ministro japonês que ele se penitenciou, porque ele estava vivendo muito, já tinha passado 70 e tantos anos e estava dando prejuízo para a previdência do país. Isso saiu no jornal, não sei se você viu isso, foi muito falado isso. Então, a medicina ela produz uma coisa chamada distanásia, que é o tratamento obstinado. É a ideia de que você pode adiar a morte. É a seguinte ideia. Se todo mundo fizer exame, se todo mundo fizer dieta, se todo mundo fizer ginástica, se os aparelhos se desenvolverem cada vez mais, talvez chegue o dia que ninguém morra. A morte vai ser vencida. E isso existe já, por exemplo, congelamento de pessoas. E há um caso até bizarro, eu não entro nisso no livro, mas tem um caso assim, o sujeito queria ser congelado. E a mulher dele entrou na justiça, dizendo assim, não, eu não quero que ele seja congelado, porque o objetivo dele é o seguinte, ele fica congelado, eu morro. Aí ele descongela e vai arrumar outras mulheres por aí. Eu não concordo. Mas aí eu dedico muita atenção à questão da morte medicalizada, e aí eu falo lá, por exemplo, dos direitos do moribundo, dos direitos do paciente, da necessidade das pessoas fazerem um testamento vital e escrever lá o que elas querem, que tipo de tratamento elas querem, o que elas não querem, fazer toda uma reflexão a respeito disso, e até além.
como é que elas querem que seja o funeral delas, quem elas querem que seja convidado, quem elas querem que não apareça, se elas querem rituais. Os direitos do moribundo na legislação brasileira é praticamente desconhecido do grosso da população, né? Isso. Eu trouxe isso principalmente da Europa. Eu encontrei isso em alguns livros, né? Na Europa existe, por exemplo, claramente, porque existe a ideia dos cuidados paliativos, né? E é isso que eu chamo de ser sujeito. Ser sujeito significa, né, a minha morte não pode ser desapropriada pela medicina. Eu é que tenho que morrer, escolher de que jeito eu quero morrer, em que condições eu quero morrer, né? E isso muda a relação médico-paciente, né? Passa a ser uma relação de diálogo, né? E não uma relação que a gente costuma ter, né? Ou é uma relação autoritária, ou é uma relação sacerdotal, como se o médico fosse uma entidade divina que diz, né? E você simplesmente, né, obedece porque ele é que sabe, né? Essa postura tem que ser modificada, né? Então, eu falo bastante disso. Okay. É um dos temas que eu acho assim, mais relevantes do livro. Eu acho que toda a nossa conversa aí ela foi permeada pelo existencialismo. Era esta a penúltima pergunta. Depois eu tenho outra pergunta sobre o seu livro, tá? Tá. Para encerrar. Como é que é essa relação da morte com o existencialismo? O existencialismo é uma filosofia, um fenômeno filosófico típico do mundo ocidental, né? E eu também procuro mostrar isso no livro. Por quê? Porque no mundo ocidental é que nós vamos ter o indivíduo. Essa categoria que hoje a gente chama indivíduo, né, que a gente também poderia chamar pessoa, né, uma categoria cristã. Eu uso a palavra indivíduo porque isso marca uma certa perspectiva política, que é a perspectiva do liberalismo, né? O que eu chamo de liberalismo? É a defesa dos direitos do indivíduo e da autonomia do indivíduo, tanto em relação aos outros indivíduos quanto em relação ao Estado e às instituições em geral. Então, a ideia de que ninguém é melhor do que o indivíduo para ser juiz e autor da sua vida. Inclusive, eu discuto no livro o suicídio assistido. Por quê? Porque o suicídio assistido é uma consequência da ideia da autonomia. E se eu achar que a minha vida não vale a pena mais, né? Por que o Estado deveria me impedir, né, ou querer que eu continue existindo? Aí alguém poderia dizer assim, bom, mas Deus é que tem que tirar a sua vida. Tá, mas e quem não acredita em Deus? Ou acredita de outro jeito, né? Como é que você vai impor essa concepção de Deus para pessoas que não têm essa visão? Essa discussão, né? ela é muito extensa, né? Muito. Eu só coloquei, eu não entrei muito nessa discussão, primeiro pela complexidade, e depois porque eu não sou professor de ética. Sim. Né? Eu quis fazer uma abordagem mais fenomenológica, dizer, ó, a ideia da autonomia acarreta essa concepção. Sim. A ideia de que, né, é claro que o suicídio assistido nos países em que existem, né, ele tem uma série de cuidados, né? E chega-se num determinado momento, né, em que você até se confunde com outros conceitos. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa quer praticar o suicídio assistido porque ela vive um sofrimento tão insuportável que ela não aguenta mais, né? A vida dela não, né? Eu li relatos, por exemplo, de crianças, né, que disseram para os pais, ó, eu quero morrer, eu não aguento mais, me deixa morrer. Né? Tem na literatura, tem vários relatos assim. Bom, e a própria ética cristã, né, a teologia católica, por exemplo, que eu também li, ela diz assim, se você dá para uma pessoa, né, é claro que a Igreja Católica é contra o suicídio assistido, né, quase todas as religiões, né, mas não todas. Uma das coisas que eu comento lá no livro, né, eu não falei aqui, é a ideia da bela morte. Né? O japonês, por exemplo, tem uma visão diferente de suicídio. O japonês acha que a vida é boa, mas a honra é mais importante. Os kamikazes eram mortes heróicas, né? Isso. E eles tinham, inclusive, tem toda uma tradição de suicídio no Japão, suicídio honroso. Inclusive para homens e mulheres, tem uma forma própria para a mulher, né, que eu conto lá no livro. Bom, quem quiser saber, compre o livro, né? É muito engraçado. Agora, a teologia, por exemplo, a Igreja Católica, ela diz assim, para aliviar o sofrimento de uma pessoa, se você der a ela uma dose tal de anestésico que ela morra, isso não é eutanásia, porque o objetivo não foi esse.
Então, essa concepção... Rapaz, mas soa como uma hipocrisia isso? Pois é, porque isso se aproxima da ideia de suicídio assistido. O que diferencia a intenção. Uhum. Né? Por isso que eu coloquei o tema assim, exatamente para provocar a discussão. Bem interessante, porque essa discussão vai longe, né? Vai. E a distinção entre o que é eutanásia e não é eutanásia, né? Por exemplo, um amigo meu me contou um drama que ele viveu outro dia. A mãe dele tem 94 anos, tem Alzheimer e não reconhece mais ninguém. E está perdendo a capacidade de engolir. Então, os médicos entubaram e estão alimentando a mãe dele de maneira artificial, né? E ele pensando assim, se isso é legítimo ou não, e se ela gostaria disso ou não. Só que como ela não se manifestou antes e hoje ela não sabe mais o que acontece com ela, né? Ele não sabe como resolver esse problema. Tem um hiato aí que é mal resolvido, né? Assim, não só no caso dele específico. Essas questões que você provoca a discussão, elas estão no vácuo, não é verdade? Porque não adianta mais você querer resolver isso com base em respostas religiosas para uma época em que esses problemas não eram dados desse jeito. Então, você vai ter que repensar a religião para quem é religioso. Sim. Né? E encontrar uma resposta política racional, né? Que ouça o religioso, mas que também ouça o não religioso. Muito bom. Luciano Caldas Camerino. E aí eu não falei do existencialismo, né? Por que o existencialismo? Vamos lá. Porque o existencialismo é exatamente o momento em que você pergunta assim, a minha morte, porque a morte que interessa é a minha. Ninguém vai poder me privar da minha morte e nem morrer para mim. Isso é meio egoísta, você falar que interessa só a minha. A das pessoas que eu amo me interessam também. Sim, mas a maneira como eu vou morrer, né? Mesmo que eu ame muito a minha mãe e ela queira que eu morra de uma determinada maneira, eu posso dizer, não, mas eu não quero assim, quero de outro jeito. Então, é no sentido de que é uma experiência particular. Entendi. E é nesse sentido que eu relacionei com o existencialismo. Porque o existencialismo acha que toda a vida humana, né, e eu termino o livro desse jeito, toda a vida humana, ela, em geral, é uma vida mecânica, repetitiva, né, na maioria das sociedades, né, e a gente voltando no mito vê isso claramente. A sociedade mítica não é uma sociedade que diz assim, examine, critique, duvide. Não, pelo contrário, não examine, não duvide. O filósofo que colocou a questão da crítica como fundamental foi o Kant, né, que é um filósofo que eu coloco assim, em destaque no livro. Por quê? Porque o Kant diz assim, obedecer a uma autoridade religiosa não é sinal de fé, é sinal de fanatismo, porque um ser humano racional ele vai discutir, ele vai avaliar se aquilo é razoável ou não, assim como obedecer ao Estado, né? E aí ele fala lá, né? Os chefes militares querem que você obedeça, o Estado quer que você obedeça, o padre quer que você obedeça, os pais querem que as crianças obedeçam, todo mundo quer que você obedeça. Agora, o ser humano, né, na visão do Kant, né, talvez o Kant tenha sido otimista. Né? E o pior ainda é que ele falou isso no século XVIII, fim do século XVIII. Né? O Kant dizia assim, o homem chegou à maioridade, o homem chegou a um momento em que ele tem condição de refletir, decidir. Né? E com isso ele inaugura o existencialismo, né? De certa maneira. Porque os existencialistas exatamente vão dizer isso. A minha vida, né, para usar um exemplo do Sartre, se você constrói um cortador de papel, o cortador de papel só serve para aquilo. Eu não posso comer, eu não posso transformar num pet. Agora, a vida humana ela é aberta. E o que é o limite da vida? É exatamente o fato de que nós morremos. É a única coisa definida e que serve como limite. Então, a consciência da morte é que traz a lucidez para o ser humano. Quando o homem descobre o limite da morte, é que ele pensa assim, o que eu vou fazer da vida nesse período infinito em que eu vivo? Que destino eu quero dar? O que eu quero ser? E eu não posso não querer ser, né? Porque para mim querer não ser livre, eu preciso ser livre para querer não ser livre. Então não tem jeito de eu não ser livre. Isso é um raciocínio do Sartre, né? E ele tem toda a razão. E eu termino, então, o livro falando do existencialismo, falando de Albert Camus, né, que é um existencialista misturado com um pensamento trágico, né, que eu acho uma visão
muito interessante, essa combinação entre o indivíduo e o cosmos, né? Porque nós não somos tudo cosmos, e nem só indivíduo. Nós somos a tensão do indivíduo com a natureza, ou com a sociedade, com a história, tudo isso em tensão. Então, é desse jeito que eu termino o livro. Você termina ou você deixa 3 pontos lá? Eu já conversei em off com você, mas eu gostaria muito que você fizesse um livro especificamente sobre os rituais da morte, mas deixa quieto. Só para te incomodar aí, onde você mora. Aliás, eu queria falar o seguinte, desculpa, Luciano, eu queria deixar claro para quem assistiu, que chegou até aqui e assistiu. Ele deve ter ouvido aí barulho de bichos. Eu quero assim, que eles saibam que eu fiz questão de deixar em função do lugar que você mora, que tanto me agrada. O Luciano, para você que está nos assistindo, deixa eu colocar aqui o meu rosto, tela cheia. Speak View. Ok. Você que está nos assistindo, você precisa saber que o Luciano, ele é um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e mora na zona rural próxima à cidade de Juiz de Fora, cheio de bichos lá, então eu fiz questão de deixar eventuais barulhos de bichos aí no fundo. Então, por favor, não foi falha técnica, foi deliberada. Luciano, por favor, Luciano Caldas Camerino, quem tiver interessado em comprar o seu livro, você está com ele do lado aí ou não? Estou. Mostra aí a editora e fala como é que a pessoa, quem tiver interessado, faz para comprar o seu livro. É muito simples. Você entra aqui nesse site da editora, Liber Ars. Lá você vai encontrar, né, você pode pesquisar o nome do livro, Ser Sujeito da Morte, mas ele até outro dia estava assim, logo na primeira página, né? E aí você coloca lá o seu CEP, seu endereço, né? Não vai haver dificuldade nenhuma. E eu gostaria muito, né, coloquei aqui no final, exatamente na última página, uma apresentação minha e um pedido que todas as pessoas que leiam o livro me deem a sua opinião, me digam se gostaram, né? Me deem sugestões, façam críticas, né? Porque mesmo eu, né, tem 2 meses que eu li o livro, eu já escrevi aqui 4 folhas de coisas que eu quero melhorar no livro, que eu quero consertar no livro, e eu espero que as pessoas me ajudem nisso. Tem inclusive na página 204 o seu e-mail. Isso, esqueci de falar, obrigado. Eu quero fazer uma outra pergunta. Eu não tinha falado para você que eu ia perguntar isso, mas eu quero saber. Você falou que vai, em off, a hora que a gente estava batendo papo aí, quase que tomando uma cachaçinha, né? Antes de começar a gravar, você comentou comigo que você vai para a cidade de Itatiba o ano que vem, provavelmente, aqui no interior do estado de São Paulo, próximo a Campinas, próxima a São Paulo. É a cidade dos móveis, viu? Você falou que está pensando em estruturar um curso sobre a morte lá. Como é que é isso? Isso. Lá funciona uma ONG que se chama Centro Mandala. É uma ONG que se destina à formação de terapeutas, né? E o dono dessa ONG, o administrador dessa ONG, é um amigo meu antigo de faculdade, né? E nós, né, no tempo da faculdade, a matéria que nós mais fizemos era corredor. Né? A gente saía da aula e ia para o corredor para discutir 2 coisas. O que significa amor e o que significa morte. Então, essa era a discussão, né? E ele até brincava dizendo assim, que ele antes não podia assistir aula porque não tinha namorado. Então, tinha que arrumar uma namorada, era um problema mais grave. E depois que ele arrumou a namorada, ele também não podia mais assistir aula porque tinha uma coisa melhor para fazer. Né? Então, esse amigo meu, que tem uma ONG, né? Essa ONG é uma ONG que prepara pessoas para o mercado de trabalho. E ele foi percebendo o seguinte, não adianta você arrumar emprego para a pessoa se a pessoa não estiver harmonizada, né, com um nível mínimo de solução dos seus problemas pessoais, senão ela não fica no emprego. Você arruma emprego, ela sai, você arranja outra, ela sai, o importante é que ela fique no emprego. Né? E ele já arranjou mais de 80 mil empregos. Né? Se alguém quiser pesquisar, chama Rede Cidadão. Né? Uma ONG que andou até trabalhando aí no governo do Dória, por exemplo, empregando pessoas de rua. Né? E dos elementos do treinamento que ele quer fazer é exatamente a consciência da morte. Então, eu estou organizando um curso. Eu tenho uma amiga que é psicóloga, né, e ela participa de um evento que chama Coffee Death, né, Café da Morte. É um evento que existe, né, em vários lugares do Brasil, que veio da Europa.
são pessoas que se reúnem para discutir a morte, é o único assunto, tomar café. E ela tem uma prática grande de lidar com grupos de pessoas enlutadas, de pessoas que, né, perderam filhos, que perderam pai. Então, nós estamos organizando esse curso para divulgar essas experiências minhas dela, né, e deve ser aí no Centro Mandala, né, no ano que vem. Né, nós estamos organizando isso mais ou menos para maio, talvez, né? Mas isso vai ficar aí na mídia, né? Depois, se alguém quiser olhar com mais proximidade, né? Camerino, quando se aproximar, tiver estruturado, pode falar para o seu amigo aí, eu faço uma entrevista com ele e ele fala sobre esse curso que é de interesse público. Tá. Camerino, muito obrigado por segregar, por separar esse tempo aí para bater papo com o canal Linha de Divisa, mais um amigo que Deus tem colocado no meu caminho. Isso. E agora eu vou querer viver nesse canal, falando desse canal também, para a gente poder conversar. Legal, vai ser com um prazer enorme. Muito obrigado, um abração, a gente vai se falando por aí, tá bom? Ótimo, um abraço, obrigado a todos.